Geralmente a gente entra na internet e você vê muitas pessoas falando sobre equilíbrio, sobre como você deveria viver a sua vida em harmonia com as coisas à sua volta e tentar balancear trabalho, vida pessoal, relacionamentos e todo o resto, mas eu vou ser sincero pra vocês. Eu cheguei num ponto que eu não acredito mais em nada disso. A única coisa que eu acredito é que a obsessão é a única coisa que vai te levar longe na vida. E quando eu falo de obsessão, eu não tô falando daquela coisa bitolada de você ficar desenfreado atrás de uma coisa e sacrificar tudo em prol daquilo. Eu tô falando de uma coisa mais controlada, sabe? Porque quando a gente começa a ficar falando muito sobre esse negócio de equilíbrio, de que você tem que tentar viver uma vida plena, uma vida em que você seja feliz e ao mesmo tempo conquiste seus objetivos, eu não consigo ver um cenário em que isso aconteça. Porque se você tem um objetivo muito grandioso, se você tem alguma aspiração muito grandiosa e acima da média, o equilíbrio não vai te levar lá. Chega um ponto em que tentar equilibrar as coisas simplesmente vai te manter estagnado no mesmo lugar, porque é como se você estivesse jogando um jogo e você tem várias fichas, várias moedas, você tem a ficha de saúde, a ficha de dinheiro, a ficha de energia, a ficha de relacionamentos, e aí você tá tentando jogar um jogo em que você não tenta perder nenhuma peça e tenta manter a mesma quantidade e ainda assim consiga vencer o jogo. Parece que foi feito pra você perder, foi feito pra você ficar sempre preso na mesma situação sem nunca conseguir avançar. E por um tempo foi assim que eu achei que eu tinha que viver a vida, balancear completamente as coisas. No meu tempo livre eu tinha que me dedicar a mim mesmo e às outras coisas que não fossem o objetivo principal, sendo que muitas pessoas nem têm um objetivo principal, elas não têm um foco, elas estão vivendo a vida no automático. E então chegou uma hora em que o equilíbrio virou uma conveniência pra mim, pra algumas pessoas, que eu comecei a descartar. Eu cheguei a falar, isso aqui não vai me levar a algum lugar diferente da maioria. Isso aqui vai me manter onde a maioria fica. E nada contra se você quer ficar onde a maioria fica, se você quer viver uma vida mediana, super ok, tudo tranquilo. Só que não é uma coisa que eu sinto que eu no fundo queira. E eu acho que a maioria das pessoas no fundo também não quer. O próprio símbolo do equilíbrio, que é uma balança, eu já acho algo meio deprimente, porque a balança, na verdade, é você chegar ao equilíbrio fazendo com que uma força anule a outra. Como se uma coisa é muito mais forte que a outra, é muito mais pesada, você tem que jogar do outro lado para conseguir anular e chegar no tão famoso equilíbrio de fato. Então significa que se você é uma pessoa que é muito boa em alguma coisa, em alguma atividade, em alguma área, e você começa a se dedicar muito naquilo porque você gosta, você tem que equilibrar de alguma outra forma, jogando do outro lado para conseguir nivelar a sua vida e não pender mais para um lado do que para o outro. Não, eu não vejo assim. Eu acho que isso é aquela velha armadilha de tentar ser bom em tudo e no final não ser excepcional em nada. Pelo menos é assim que eu enxergo hoje em dia o equilíbrio, ou tentar viver em equilíbrio. Então, se o equilíbrio não funciona, o que me sobra é o quê? A obsessão, viver completamente obcecado por alguma coisa, e realmente parece que faz muito mais sentido. Afinal, eu tô vivendo em prol de alguma coisa, eu quero chegar em algum lugar, eu quero chegar em um determinado objetivo, então qualquer coisa que consiga fazer com que eu chegue lá e eu deixar isso tomar conta da minha vida, isso vai me levar mais longe. Você vê várias pessoas famosas, tanto atletas quanto empresários, em qualquer área de atuação da humanidade, você vai ver várias pessoas que eram completamente obcecadas por alguma coisa e elas conquistaram coisas grandiosas. Eu sempre lembro do Kobe Bryant quando eu falo de obsessão, porque o Kobe Bryant era uma pessoa completamente obcecada e ainda tinha um dos maiores monstros no esporte para superar, que era o Jordan, na mesma época em que ele começou a jogar. E você vê que mesmo assim o Kobe Bryant chegou num ponto em que a gente começava a discutir quem era melhor entre ele ou o Michael Jordan. E era uma pessoa que sempre falou abertamente sobre obsessão, sobre perseguir alguma coisa, de você ter disciplina e foco, de você acordar cedo com um propósito e fazer tudo no seu dia em prol daquele propósito até você dormir e começar tudo no dia seguinte, até você conseguir conquistar o seu objetivo. Elon Musk também é um empresário que você vê várias histórias dele falando que dormia na fábrica porque não conseguia dormir, de tão maluco que ele ficava de achar que a fábrica ia quebrar, de que ele precisava resolver problema, e que o cara até aprendeu em engenharia aeroespacial na época da SpaceX para fazer com que os foguetes não explodissem e ele ter como dialogar com os cientistas que estavam desenvolvendo os foguetes. Então você começa a pensar, cara, esse é o caminho, esse é o que vai me levar longe, isso é o que vai fazer com que eu conquiste tudo que eu quero, essa obsessão desenfreada e cega até eu conseguir chegar aonde eu quero chegar. Mas foi aí que eu comecei a me deparar
com os problemas, principalmente olhando vida de pessoas como o próprio Elon Musk. Eu não quero sacrificar determinados aspectos da minha vida para eu conseguir chegar no meu objetivo. Porque é muitas vezes a sensação que algumas pessoas muito obcecadas me passam é que os fins justificam os meios. E quando eu falo que os fins justificam os meios, eu não quero dizer que a pessoa é mau caráter, é inescrupulosa, ela começa a passar por cima dos outros, a roubar, a fazer qualquer coisa assim. Eu digo que a pessoa ela tá disposta a sacrificar qualquer coisa da vida dela para conseguir o que ela quer. E isso dá uma certeza muito grande de que essa pessoa realmente vai conseguir o que ela quer, porque se ela tá disposta a sacrificar qualquer coisa, não vai ter o que pare ela. Ela vai estar disposta a sacrificar saúde, energia, dinheiro, qualquer coisa, e uma hora ela vai conseguir. Porque quando a pessoa realmente é obcecada a esse ponto, ela consegue o que ela quer. Porque nada na cabeça dela vai fazer com que ela queira parar. E uma pessoa que não desiste de nada, uma hora ela consegue. Só que eu não sou assim. E eu acho que a maioria das pessoas também não é assim, nesse ponto tão extremista. E eu acho que você, sinceramente, não precisa chegar nesse ponto. Só que tem um meio termo ali que eu comecei a adotar pra minha vida e eu senti que realmente teve um impacto positivo na minha vida, que seria uma obsessão controlada. E eu comecei a entender muito melhor isso quando eu comecei a olhar a rotina de atletas obcecados. Como eu usei o Kobe Bryant aí como exemplo, eu vou usar ele de novo aqui como exemplo. O Kobe Bryant é uma pessoa que é muito obcecada, sempre foi extremamente competitiva, sempre deu 110% de tudo que ele tinha nas atividades, nos jogos, nas partidas, em tudo que ele fazia. Só que o Kobe Bryant é um atleta. E se você para pra pegar a rotina de um atleta obcecado, você imaginaria que ele joga de 4 da manhã, do momento que ele acorda, até 8 da noite, que é quando ele iria dormir, já que o Kobe Bryant tinha uma rotina de acordar 4 da manhã e dormir cedo, ou às vezes até um pouco mais tarde, dependendo do que ele estava fazendo no dia. Você imaginaria que o cara treinou o dia inteiro, mas não. No final das contas, ele fazia um treino de 2 horas, descansava um pouco, mais umas 2 horas de descanso, voltava, treinava mais 2 horas, descansava, voltava, treinava mais 2 horas e ficava nesse ciclo o dia inteiro até chegar a hora dele realmente dormir e encerrar o dia. Então você começa a ver que não dá pra você treinar ou você se dedicar 100% o tempo inteiro. Você vai ter que ter momento de descanso, porque senão é onde a obsessão cega vai te cobrar o preço. No caso de um atleta como o Kobe Bryant, vem na forma de uma lesão. Se o Kobe Bryant simplesmente treinar todo santo dia, o dia inteiro, ele vai se lesionar, porque você vai exigir muito do que o seu corpo consegue humanamente entregar. E foi aí que eu comecei a ter meio que um raio de esperança sobre a obsessão, que seria um controle mais racional sobre a obsessão, não deixar ela ser uma coisa completamente cega a ponto de você sacrificar tudo em volta de você, porque eu tenho uma coisa muito importante na minha vida que por nada eu trocaria, nem pela obsessão mais cega de todas, que seria a minha família. Então eu não posso simplesmente chegar num ponto em que eu queira trabalhar ou eu queira conquistar um determinado objetivo na minha vida se eu tiver que sacrificar a minha família, já que ela até é um motivo pelo qual eu faço tudo que eu faço. Então eu comecei a ver a obsessão muitas vezes como a forma de me manter no meu objetivo, mas eu racionalizar ela de uma forma em que eu consiga chegar num ponto em que eu trabalhe pelo objetivo, mas o meu momento em que eu vou sair dali, que eu vou descolar, vai ser para as únicas coisas que eu não tenho como conseguir de volta e que eu não tenho como sacrificar, que seria a minha família. As coisas que eu consigo de volta, eu abro mão. Quando as pessoas falam de sair, de dinheiro, de algumas coisas, eu sei que não tem problema eu sacrificar, porque eu sei que eu consigo de volta. Eu sei que em algum ponto lá na frente eu vou poder sair de novo, eu vou poder sair mais, eu vou poder viver alguma coisa que hoje eu não tô vivendo, porque hoje eu tô no grind, como chamam os gringos, né? Então, não tem importância a gente sacrificar isso no presente, porque a gente sabe que no futuro a gente vai conseguir. Ah, e se o futuro não vier, se eu morrer e tal? Se você morrer, menor dos seus problemas. Então, eu não acredito nessa falácia de você não pensar no futuro, porque o futuro pode nunca chegar. O futuro chega na maioria das vezes e se você não correu atrás, se você não se dedicou, você vai estar com um futuro bem ruim nas suas mãos e você vai ter que correr atrás agora. Então você vai ter que chegar num ponto bem específico em que você vai viver todos os seus dias em prol daquela obsessão, mas você vai saber que em determinados momentos você vai ter que descolar. Porque se você não descolar, você vai chegar num ponto em que você vai começar a perder coisas que você não tem como conseguir de volta.
Porque é aí que muitas vezes pode morar o arrependimento depois de você conseguir de fato. Porque uma hora, a pessoa obcecada, ela sempre consegue. Não existe um cenário em que a pessoa obcecada não consegue. Ela pode demorar, pode ser rápido, pode ser devagar. Mas se ela se manter obcecada, uma hora ela consegue. E o problema é justamente quando você conseguir e você olhar pra trás e você ver, tá bom, o que eu tive que sacrificar pra chegar aqui? Muitas coisas você vai poder ter de volta, mas algumas coisas você não vai poder ter. Então hoje eu vivo a minha vida pensando que se eu vou sacrificar algumas coisas, eu tenho que ter muita noção do que eu tô sacrificando e me perguntando sempre se vai valer a pena a troca. Porque no final das contas a vida vai ser sempre isso, um jogo de troca naquilo que você tá disposto a sacrificar pra conquistar em retorno. E se você não tá disposto a sacrificar nada e ficar sempre ali no balanço e na média, você nunca vai conseguir chegar no excepcional. Você vai ser sempre uma pessoa medíocre e mediana. Agradeço muito vocês que ficaram aí ao final me ouvindo falando esse tempo todo sobre obsessão, mas eu acho que é algo que pode acrescentar a vida de muitas pessoas e pelo menos é como eu tenho começado a viver minha vida e eu acho que pode ter um impacto positivo na vida de vocês. Então eu quis só transmitir essa mensagem e quem sabe, né? Talvez tenha ajudado algumas pessoas aí. Mais uma vez agradeço muito a atenção de vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo.